Graça e paz. Eu saudo as irmãs, a todas as irmãs da congregação, com a graça e a paz do Senhor. Mais uma vez, com essa oportunidade de estar trazendo a palavra, e o meu coração, mais uma vez, é só gratidão. Porque se nós estamos aqui hoje, nós já vencemos muitas batalhas. Comigo também não foi diferente. Vou compartilhar com as irmãs. Mas assim, a nossa escolha, né? Nós escolhemos estar aqui nesse lugar, um lugar de oração, de comunhão, onde mulheres uma dão força à outra. Isso é muito lindo. É muito gratificante fazer parte dessa congregação e aprender diariamente com vocês, com o que o Senhor, o Espírito Santo tem feito, porque é tudo para Ele, por Ele, tudo para Ele, né? Então, assim, meninas, quando a irmã Líbia me perguntou se eu poderia estar trazendo a palavra, alguns dias atrás. Aí ontem eu já vai organizando a semana, né? Aí eu, eita, meu Deus, eu acho que é amanhã. Vou dar uma olhadinha só para confirmar se é. E pedindo ao Senhor, né? Ó Senhor, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou trazer? Fala comigo, Jesus. De manhã, a mesma coisa. Tava tomando banho e pedindo, ó Senhor, fala comigo, Jesus. E algumas coisas aconteceram nessa manhã até esse horário da live que poderiam ter me desestabilizado, me entristecido. E eu confesso às irmãs que eu me desestabilizei um pouquinho. Bateram no meu carro hoje, sofri um pequeno acidente de trânsito. Então, uma mulher bateu no meu carro. Eu fiquei nervosa com um susto, né? Mas desci para conversar com ela e ela foi muito, assim, muito gentil também. Mas no final ela disse assim: eu não sabia como lidar com essa situação, e aí eu liguei para meu esposo me ajudar, né? Aí depois ela disse assim: que bom que eu não tenho esposo, que eu não tenho marido, para não ter que estar dando satisfação de nada da minha vida. Aí eu disse a ela assim: mas é muito bom ter um marido no qual a gente possa contar para nos ajudar num momento de dúvida, de compartilhar alguma situação. E eu estou ligando para que ele seja meu auxiliador, né? Que ele me ajude nesse momento, que eu nunca passei por isso e não tenho maturidade, não tenho vivência de viver uma situação dessa. Então, a partir daquele momento, eu já senti o agir de Deus trabalhando em mim, né? Aí tive outro contratempo aqui em casa e eu fiquei muito triste com uma situação aqui com uma moça que trabalha aqui em casa e eu tive vontade de chorar e de dizer, eu não vou trazer a palavra hoje. Não vou, não é para ser, não estou bem. Minha mente, sabe? Minha mente falava isso, porque a nossa mente é enganosa, né? Nossa mente tenta nos sabotar o tempo inteiro, né? E aí eu fui, no mesmo tempo que eu estava lidando com esses pensamentos, eu estava guerreando com contrapartida. Em contrapartida dizia, Deus tem misericórdia de mim. Aí fui nos cômodos da casa. Tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Essa guerra não pode ser vencida pelo opositor. É para ti, essa tarde está consagrada ao Senhor, a palavra, o momento, essas mulheres que vão se reunir, é tudo para ti, meu Deus. Então não pode ser diferente. O céu tem que estar em festa nessa tarde, né? Então, graças assim a Deus mesmo, a misericórdia dele, eu estou aqui feliz e podendo compartilhar com as irmãs a palavra vinda da parte do Senhor para nós. Que ele fale, que ele cresça, como a irmã orou, e que a gente diminua, né? E que ele vá crescendo, crescendo, crescendo ao longo dessa live. Então, a palavra que
eu trago, compartilho com as irmãs, está no livro de Filipenses, os versículos 6, capítulo 4, os versículos 6 e 7. Mas antes eu vou trazer só uma pequena introdução. Essa passagem foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso. Isso. Ele estava preso quando ele escreveu essa carta, né? Uma carta de. Ao mesmo tempo que ele agradecia as ajudas que ele vinha recebendo da igreja vinda de Filipos, ele também rogava para que Evódia e Sintique, duas mulheres cristãs que estavam ali na liderança, né, que elas tinham em algum momento ali se desentendido, eles rogavam para que elas trabalhassem, né, trabalhassem no evangelho, voltassem a se cooperar, a se entenderem, né. E eu achei tão lindo isso, porque ele cita essas duas mulheres que foram muito importantes no ministério de Paulo, e ele mostra também os conflitos, né, que muitas vezes existem, é muito comum no meio cristão também, né, às vezes a gente via ficar chateado por alguma coisa que aconteceu e ficou mal resolvido, e acabar atrapalhando o objetivo único, que é fazer a obra para o Senhor, né. Então, assim, é uma parte que ele fala que eu achei bem bonito. É, algo assim que já me chama de imediato, é logo no início do capítulo, ele fala assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor. Né? Então, ele já traz essa afirmação, que a alegria, mesmo ele estando ali preso, em meio às incertezas de estar no cárcere, né? Ele já afirmava a alegria de onde vinha, né? Que a alegria dele estava firme no Senhor. Agora, o capítulo, né? Os versículos que eu vou compartilhar com as irmãs o 6 e o 7, que fala assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, Paulo ele fala da oração, que é a conversa, né? Conversa com Deus é conversar mesmo com Deus. Ó Deus, tem misericórdia, né? Tem misericórdia de mim, Senhor, e conversar mesmo com o Senhor. Ele fala da súplica, que é o quê? É o pedido sincero e humilde, né? Não aquele pedido de revolta, de exigindo, mas meu pai, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Não, são pedidos sinceros e humildes, né? A súplica. E ele cita também a ação de graças, que é a gente agradecer antes mesmo de ver os resultados, é a gente confiar que o Senhor está ali nos provendo, né? Ele também fala da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Então, é aquela paz que a gente fala e que muitas vezes, quando a gente está nas situações difíceis, é difícil de se aplicar. Confesso hoje às irmãs que eu perdi um pouco, assim, a minha paciência com minha filha. Sabe quando a atmosfera do ambiente está ficando caótica? Pronto, a atmosfera foi ficando caótica aqui dentro de casa. E eu fui notando que estava tudo errado. E eu, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia, Jesus. Vem aqui. Não me permita que eu fique ansiosa com coisas pequenas, sabe? Coisas. Eu comecei a ficar ansiosa por coisas que não era o objetivo.
né? Não era o objetivo. E minha filha disse: Mamãe, a gente tá atrasada, deixa isso pra lá. E eu ansiosa, porque eu queria resolver uma situação que não dava tempo, mas eu queria. Então, a ansiedade, né? É, e se a gente não tiver esse, essa intimidade com Deus mesmo, de estar pedindo, de estar clamando a Ele, a gente se pode se deixar levar pelas emoções, porque como Paulo fala nessa carta, né, que ele pede que o Senhor guarde o nosso coração, né, a nossa mente, o nosso coração, ele está dizendo tudo, porque o nosso coração é emoção, né? Ele é passivo de lidar com emoções, as emoções, emoções de raiva, de desespero, de angústia, de tudo. Se o Senhor ele não tiver, se o Senhor ele não tiver preservando, cuidando da nossa mente, blindando a nossa mente, o nosso coração dessas emoções, a gente perde o perde o foco, né? E é isso que eu vejo. É, o inimigo, ele quer tirar o nosso foco, ele quer tirar o nosso, nos tirar do nosso objetivo, né? E assim, por muito pouco, foi misericórdia de Deus mesmo, eu não deixei de estar aqui hoje com as irmãs, trazendo essa palavra, trazendo até um testemunho, né, do que aconteceu comigo hoje de manhã. E estaria no prejuízo, né? Estaria aqui no placar do jogo, eu estaria negativo, porque tinha deixado as emoções ter tomado conta de mim, né? A ansiedade, a chateação, a raiva, tanta coisa, tanto sentimento que não vem de Deus. E teria perdido, teria perdido, que entrou a ligação, teria perdido o maná, né? A melhor parte. Teria perdido, estava tão preocupada com tudo que ia perder a melhor parte, que é sentar e ouvir o que o Senhor tem para falar com a gente, tem para ministrar na gente, né? Uma outra coisa que eu queria compartilhar com as irmãs, que eu fiquei refletindo, é tipo assim, quando é o melhor momento? Quando é o melhor momento para eu servir ao Senhor? Quando é o melhor momento para que eu entregue a minha vida ao Senhor? Quando é esse melhor momento? O melhor momento é hoje e é agora, né? A gente não tem que estar procrastinando, não. É igual aquelas objetivos que a gente traça final de ano, né? Escreve lá a lista de objetivos e a gente começa a procrastinar. Qual é o melhor momento para a irmã que está precisando fazer um exercício começar? O melhor momento é agora, né? É colocar o tênis, é largar um pouquinho as coisas e fazer. Qual é o melhor momento para você fazer o curso que você sempre desejou fazer e agora tem a oportunidade de fazer online? É agora, né? Então, assim, são coisas que a gente deixa de fazer por estar esperando o melhor momento. Então, hoje, para mim, hoje, há, há uma hora atrás, não era o melhor momento para eu estar aqui. E eu tive que batalhar, guerra mesmo, sabe? De a mente dizendo, você não tá bem, sabe? Eu dizia para mim, hoje, agorinha, uma hora atrás, poxa, eu não tô bem, ai que vontade de chorar. Meu Deus, que desequilíbrio. E ao mesmo tempo eu dizia, mas eu não posso deixar, não posso deixar. Eu acordei pedindo para que o Senhor falasse comigo, aí agora eu vou me deixar abalar por coisinha tantinho assim, uma batidinha no carro. Uma bolsa que eu não achei para minha filha fazer a natação. Sim. Aí comecei, sabe, a mente começa a preocupar. Meu Deus, mas dentro da bolsa, vejam, dentro da bolsa estava a pulseira que meu pai deu para minha filha.
E eu: "Mas minha filha, como é que você perdeu a pulseira que seu avô lhe deu? E daí a pulseira?". Irmãs, eu fui para dentro do quarto da minha filha e fiquei: "Meu Deus, tem misericórdia". Peguei o saco, um cestinho que tem cheio de ursinho. Fui eu, né, não fui eu, né, mas eu joguei o saquinho com os ursinhos tudinho, a pulseira caiu no chão. Eu: "Meu Deus, obrigada, Jesus. Obrigada, porque eu estava me apegando a coisas miúdas, perdendo meu tempo, porque não aconteceu. Ah, menino mimado, chorão, menina mimada, ah, não encontrei a bolsa, e daí que eu não encontrei a bolsa? Bota em outra bolsa, bote o o roupão, bote o óculos, bote a touca, bote o chinelo da menina nessa outra bolsa e pronto. A pulseira que meu pai deu, minha filha, fazer o quê, né?". Entende, irmãs? Ah, batida no carro, a mulher me ofendeu. Sim, e daí que ela me ofendeu? Ela não tem o mesmo Deus que eu tenho, ela talvez não conhece. Tô perdendo deixar passar uma oportunidade de falar, né. E Deus é tão maravilhoso que ele colocou um taxista para vir me ajudar. O taxista que estava no ponto, ele veio e disse assim: "Quem bate no carro, quem bate", o taxista, viu, porque Deus faz assim. Não é a gente que tem que falar não, ele coloca a pessoa para falar pela gente. Ele disse: "Olhem, quem bate no quem bate quem o carro que bate no atrás, na traseira, ele sempre é errado. A senhora bateu no carro dela". E depois ele ainda me disse, ela ainda estava com o celular, por isso que ela não se distraiu e bateu. E ela veio dizer: "E você é o quê dela? Você é parente dela, é?". A mulher ficou com raiva, né. Mas aí Deus colocou esse homem para falar a verdade. Então, assim, sabe, gente, pra quê? Pra quê essa inquietação tão grande? Como Paulo falou, para que essa inquietação? Não se inquiete por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica e pela ação de graças. Ó, ainda tem os degraus, né? Ora, conversa, pede, suplica, depois agradece e já dá glória, porque ele vai fazer e vai fazer da melhor forma, assim como as irmãs oraram anteriormente, né. Então, assim, o cristão que confia nesse Deus de Yeshua, o único, como foi que a irmã Ellen falou, ou foi a irmã Ellen ou foi a irmã Egéria, o nome sobre todo nome, acima de todo principado e potestade. É esse o nosso Deus. Aí a gente vai se inquietar mais com o quê? Com essas coisas que acontecem para tirar a nossa rotina, para nos tirar da nossa zona de conforto. Isso vai ser constante. A diferença do cristão que tem Deus, do cristão que não tem Deus, é exatamente saber o que a gente não quer. Pronto, se a gente já sabe o que a gente não quer, já é um bom começo. Eu não quero ofender aquela mulher que me ofendeu. Eu não quero gritar com a minha filha, porque não organizou a bolsinha dela e a gente está atrasada. Então, quando a gente sabe o que a gente não quer, já é meio caminho. Então, a gente vai em busca do que é que a gente quer. O que é que a gente quer? Ah, gente, eu quero ser a imagem de Deus, eu quero que as pessoas vejam Deus em mim, né? Vejam diferença. Esse final de semana também a prima do meu esposo disse assim: "Você tá tão bem", bem assim: "Você tá tão bem, você tá fazendo terapia?". Aí eu disse: "Tô não, tô fazendo terapia não. Saí da terapia, não tô fazendo terapia não, mas eu sinto o Espírito Santo perto de mim". Dá até medinho de falar isso, né, mas a gente sentir o Espírito Santo é a gente não se perturbar com essas coisas, né. É a gente transparecer paz, ter sabedoria, não se envolver com rodas de conversa, é ter inteligência, né.
Eu acho que a gente não querer saber o que não quer faz a gente se aproximar do que a gente quer, né? Então, aí a gente vê diariamente é, exemplos do que a gente não quer. Eu vi também essa semana, final de semana, uma mãe estava dando um pouquinho de champanhe para uma menina, para a filha de 16 anos, dando para ela experimentar. Irmãs, eu olhei e imediatamente eu pensei, eu não quero isso para minha filha. Eu não quero isso para minha vida. Eu não quero ter que apresentar a bebida para minha filha porque eu não, tipo assim, eu vou logo apresentar a minha filha a bebida porque é melhor que ela beba da minha mão do que ela beba da mão de outras pessoas. Só que isso é uma coisa que eu não quero porque ela não me vê bebendo, então ela não precisa ter esse exemplo. Então o que é que eu quero? Eu quero que a minha filha seja uma menina de Deus, uma menina que louve, que eu sempre achei lindo, quem, quem louva, quem, sabe, que entenda da palavra, que faça diferença na vida de outras crianças, de outros adolescentes. Eu não quero ter que me preocupar com minha filha, porque vai ter as baladas de funk que todos os jovens vão em determinada idade. Então eu saber que eu não quero isso para ela já me aproxima de outras coisas, né? Então, assim, é, é sobre isso, sabe, irmãs? É a gente é, saber. Eu misturo um monte de assunto, né? Mas eu espero que as irmãs estejam pegando alguma coisa disso tudo que eu tô falando, que eu tô aqui falando. Mas, assim, é sobre isso, sabe? É, e confiar nesse Deus que tá aí. E quando como a gente começar a perceber que a atmosfera tá ficando caótica, a gente tenha o discernimento de orar, de conversar com Deus. Não precisa ser oração de horas, não. Às vezes é oração de horas, né? Que a gente chora até o rosto ficar inchado, mas às vezes é oração rápida. Oh, Deus, tem misericórdia de mim, muda essa atmosfera, muda esse ambiente aqui, porque não está me fazendo bem e suplicar e pedir e perseverar, né? Porque se não for dessa forma, a gente fica no caminho, sabe? É o sonho que ficou no caminho, é o curso que a gente começou a fazer e desistiu no meio do caminho, porque houve dificuldade, porque as justificativas. Então, eu poderia estar justificando e me lamentando, sentada no sofá, não trouxe a irmã Líbia, olha, não deu, viu? Perdão, viu? Não vou poder trazer a palavra não, que aconteceu um monte de coisa comigo. Só que a gente é filho de um Deus grande. A gente não fica choramingando, não. A lapada vem e a gente sacode a poeira, vai pedindo a Deus misericórdia e orando e suplicando e dando glória. E aí vai vencendo. E no final do dia, a gente fica grato, porque, tipo assim, a missão foi cumprida, né? Jesus, obrigada por mais esse dia, por ter me estado ao meu lado, né? Em todas as dificuldades. E a gente se sente tão grato, sabe? É tão bom quando a gente consegue passar pelos desafios, pelos embaraços que às vezes a gente é colocado. Às vezes a gente é colocado no embaraço. Às vezes a gente é chamado para que confirmem uma fofoca, mas aí a gente sabe sair do embaraço. E isso é tão gratificante, porque a gente não está vivendo na carne, é o Espírito de Deus que está habitando na gente, porque se a gente for viver na carne, a gente senta para fazer fofoca mesmo, para confirmar fofoca, para fazer fofoca, para gritar com uma pessoa que tratou a gente mal. Então é buscar constantemente, né? Essa presença do Espírito Santo, independente das incertezas. Porque Paulo, ele estava ali preso, ele sabia o que era viver na incerteza de um cárcere, mas Paulo, ele sabia o que era ter paz. Paulo sabia o que fazer para não deixar a ansiedade, as tribulações dominarem ele, dominar a mente, dominar o coração. Amém, meninas.
Era essa palavra que eu queria trazer para vocês e um pouquinho da minha manhã. Que o Senhor continue crescendo, né, na nossa caminhada com Ele. E que a gente tenha a humildade de um filho humilde, né, que pede com humildade e que Ele vai nos dando sabedoria e a paz que vai exceder todo e qualquer entendimento. As pessoas não vão entender nada, mas a gente vai estar com aquela paz que ninguém tira da gente. Amém? Obrigada.